Num oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Clínica Soul, está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Aliás, boa tarde, boa noite, bom dia, não importa em que horário você esteja nos ouvindo, seja muito bem-vindo, viu? Eu sou Marcos Ortiz, nós estamos ao vivo nesse momento na Rádio Web Planeta Guarani e também no nosso canal lá no YouTube, Rádio Planeta Guarani no YouTube, é só acessar lá, você vai ver a nossa live. É o nosso Bugre Online de todas as tardes, o Bugre Online agora também no YouTube, né? Você já sabe disso, claro, você está sempre ligado com a gente aqui, então muito bem-vindo, viu? Muito boa tarde para você que está aí acompanhando a gente, muito boa noite se você está vendo depois, muito bom dia, não importa o horário, né? O importante é que você esteja conosco na Rádio Web Planeta Guarani sempre. E nós estamos ao vivo hoje depois do jogo Guarani-Palmeiras. Partida que aconteceu ontem, domingo, né? Domingo, dia 5 de março, no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani enfrentou bem o Palmeiras, conseguiu sair de campo com um empate por 0-0. Um empate injusto pela primeira etapa e injusto pela segunda etapa, mas por motivos diferentes, né? Um empate injusto na primeira etapa porque o Guarani fez frente ao Palmeiras também em termos ofensivos, poderia ter ganho o jogo. Poderia ter, sim, feito o gol da vitória na primeira etapa, até mais do que um gol na primeira etapa. Lógico, também se expôs, mas na primeira etapa o Guarani funcionou muito bem ofensivamente, né? E na segunda etapa, um jogo distinto, um Guarani diferente. O Guarani volta já sem o Bruno José, né? Na segunda etapa. Com isso o time perdeu bastante ofensivamente, né? O Rafael substituiu o Bruno José, dessa vez não entrou bem, o jovem Rafael, e o Guarani mais se defendeu durante a segunda etapa. Teve uma oportunidade clara na jogada do Richard Rios ali, tocou para trás para o Gênison. Infelizmente o Gênison ainda é atleta do Guarani, né? Nossa, apanhou da bola literalmente, perdeu um gol feito. Já tinha perdido um gol feito na primeira etapa também. Centroavante tem que finalizar, né? Centroavante tem que fazer gol e a gente pagou o preço disso. No segundo tempo o Palmeiras teve uma avalanche de oportunidades, mas ainda assim um jogo para ser considerado como um bom jogo do Guarani. Uma atuação em alguns aspectos sólida, uma atuação defensiva aceitável na segunda etapa, porque se expôs muito ao Palmeiras. O Palmeiras teve grandes oportunidades, perdeu gols feitos, né? Perdeu no mínimo 3 gols feitos ali o time do Palmeiras na segunda etapa. E a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar também sobre a campanha do Guarani no Campeonato Paulista, né? Campanha do Guarani que acabou sendo aquém do esperado. O Guarani não se classificou para a segunda fase da competição. Isso frustra totalmente o nosso objetivo, que era de estarmos agora nos preparando para enfrentarmos o São Paulo ou o Água Santa, né? Pois é, o Água Santa terminou em primeiro do grupo. Então estaríamos agora nos preparando para enfrentarmos um adversário nas quartas de final do Campeonato Paulista. E estamos na expectativa agora da definição do regulamento e da fórmula de disputa da Taça Independência, que é a competição que a gente vai disputar aí agora na sequência do Paulistão. Vamos aguardar, né, para saber qual é a composição, quais os times vão participar dessa Taça Independência, qual o critério de disputa da competição e tudo mais. Nós vamos saber disso no decorrer do dia de hoje, né? E vamos falar muito desse Guarani Palmeiras, claro. E você, meu amigo, você aí, vem pro WhatsApp. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99
1999-518-6483. Repita! 19-99-518-6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Agora sim, em nome dos nossos 2 patrocinadores, eles estão de volta. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. O nosso agradecimento eterno ao pessoal da Rose Pisos e da Clínica Soul. Não existiria a Rádio Planeta Guarani sem esses 2 anunciantes e sem a Clínica Soul também, lógico, né, Dr. Pedro Bate Jorge? Estamos de volta aqui, depois de contornado o nosso desencontro de informações, né? Nossa falha de comunicação. Estamos de volta também com a Clínica Soul. Muito obrigado a eles pela confiança no nosso trabalho. Nosso patrocinador já há quase 3 anos, né? Diria até 3 anos completos já de Clínica Soul aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Sempre no YouTube, sempre no nosso Rádiosnet, agora também no YouTube. Então, nossos agradecimentos a todos eles. Não seríamos a Rádio Web Planeta Guarani sem o apoio desses patrocinadores, e que venham mais para que a gente possa ter uma estabilidade, né, na sequência do nosso trabalho. Vem aí uma Série B de Campeonato Brasileiro, esse obviamente é o nosso maior objetivo na temporada. O Guarani precisa buscar o acesso nessa Série B de Campeonato Brasileiro, tá? Não pode perder a chance de subir nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Então, a Rádio Planeta Guarani, obviamente, vai cumprir o seu papel. Nós já estamos hoje voltando aqui todos os nossos canhões e focos também para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E vamos começar ouvindo o áudio dos nossos comentaristas. A primeira mensagem enviada hoje é do Edinho. Vem mais uma vez com a gente. O Edinho que esteve no campo ontem, assistiu lá no estádio a partida. Vambora, Edinho, solta a voz aí, meu amigo. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani. Vamos lá, vamos conferir o que o Edinho preparou pra gente no comentário dele hoje no Bugre Online na tarde dessa segunda-feira. Vamos lá, solta a voz, Edinho. Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Ortiz, uma tarde mágica no Brinco de Ouro ontem, para quem, como nós, vivemos a década de 70 e 80, né? Primeiro um jogo domingo, 4 horas da tarde, né? Contra o Palmeiras, né? Um grande jogo. A Vitalícia lotada. Eu há muitos anos não via a Vitalícia tão cheia num jogo, né? Gente de pé nas escadas, né? Um clima de jogo decisivo, apesar de não valer nada para nós. E um Guarani surpreendente no primeiro tempo, né? Para nós que estávamos no campo, é muito diferente do tubo, né? A visão é um pouco diferente, né? Na minha visão, eu vi o comentário de vocês depois, o Guarani faz um grande primeiro tempo, né? O Guarani não deixa o Palmeiras jogar. A gente vê os jogadores do Palmeiras atônitos ali, um conversando com o outro durante o jogo, um conversando com o outro no intervalo. Na minha opinião, o Guarani poderia ter saído até com 2 gols de vantagem no primeiro tempo. O Guarani teve pelo menos 4 chances na frente do Everton, né? A principal, infelizmente, nos pés do Gênison, né? Que não teve coragem de enfrentar o goleiro. E o Palmeiras vivendo de jogadas individuais ali do Dudu e do Rony, né? Do Rafael Veiga. E o Palmeiras teve uma chance boa, que foi um chute na trave, mas o Dudu já estava impedido. Então a nossa visão que estava no campo é que o Guarani faz um grande primeiro tempo. Tanto que eu tenho um amigo diretor do Palmeiras, e o Palmeiras tem eleição para o Conselho Deliberativo hoje. Então o Palmeiras trouxe 2 ônibus, né, como acontece em todos os times, né, para o jogo. Tinham muitos dirigentes do Palmeiras ali embaixo do placar. E o Tadeu, que é meu amigo diretor do Palmeiras, me liga no intervalo e pergunta: Edinho, que time é esse do Guarani? Né? Esse time do Guarani tinha que estar disputando a classificação, né? Foi a partida mais difícil do Palmeiras até agora. Foi o único time que acabou colocando o Palmeiras na roda. Tem um momento do jogo que a gente fica 2 minutos trocando a bola, a torcida gritando olé, e o Palmeiras não consegue ver a cor da bola. Então essa é a impressão que nós tivemos do primeiro tempo, Ortiz. Um time extremamente dedicado, um time muito incisivo na frente, o Bruno José fazendo um grande jogo, né? E o Guarani botando o Palmeiras na roda. Aí do intervalo para frente, quando a gente esperava a alteração, a saída do Gênison e do Bruninho, que era a peça decorativa no jogo, e a entrada do Neilton e do Isaac, a gente já tem a primeira surpresa negativa,
que é a contusão do Bruno José. E isso atrapalha bem, porque o Rafael nesse jogo entra muito mal. Perde muitas bolas, tenta fazer várias jogadas individuais, inclusive na defesa, a gente quase toma um gol por um erro dele. E ele vai mal. E aí a gente começa a sofrer com as decisões erradas do nosso treinador, né? Substituições erradas, né? E eu vou cantar um lance para você, porque foi bem embaixo onde eu estava sentado. No lance que entra o Nicolas Careca, é um lance que o Gênison perde uma bola, o Benhur levanta do banco, vai no ouvido do Moisés Moura, eles conversam e aí ele chama o Nicolas Careca e o Isaac. Naquele momento tinha que ter entrado o Neilton no lugar do Nicolas Careca, né? E o Isaac no lugar do Bruninho, o Neilton no lugar do Gênison e o Isaac no lugar do Bruninho, para que a gente arrumasse o time ali na frente. Ele não fez isso, ele colocou o Nicolas Careca, que é inexplicável, né? A gente jogar com o Gênison e com o Nicolas Careca, que são jogadores que não vão ficar no Guarani, tem grande chance de não ficar, e eles entrarem num jogo como esse, a gente deixar o Neilton no banco. E aí no final, ele faz uma outra alteração absurda, né? Ele tira o Richard Rios, e coloca 2 volantes, né? Tira o Anderson e o Richard Rios. O Anderson estava realmente cansado, mas ali tinha que sair o Giovanni Augusto, que estava cansado e está com o tornozelo super inchado, né? Já não estava rendendo mais no jogo, e ele tira o Richard Rios, e aí nós vamos totalmente para trás, né? O Guarani é sufocado, o Palmeiras tem 4 chances de gol, perde um gol feito com o Veiga, perde 2 com o Rony, perde 1 com o Dudu, e aí a gente escapa de uma derrota por um erro do treinador nas alterações, né? Um primeiro tempo primoroso, na minha opinião, naquela visão ampla de quem está no campo, e um segundo tempo sofrível, onde a gente não perde o jogo, porque o Palmeiras perde muitas chances ali embaixo da trave. O Tony faz umas 2 defesas boas, mas os lances do Palmeiras realmente o Rony perde um gol incrível, e o Rafael Veiga também. Mas o resultado acabou sendo justo, a torcida sai feliz pelo primeiro tempo do Guarani, e acho que pelo todo o clima, né? Pelo todo o ambiente do Guarani enfrentar um grande clube campeão da América, num domingo à tarde, com o brinco cheio, né? E o Guarani fazendo frente ao time do Palmeiras, e só não ganhou o jogo porque a gente não teve um técnico mais agressivo e mais atrevido no segundo tempo, porque senão a gente teria ganho esse jogo. Grande abraço, meus amigos, e ótimo programa. Salve, Edinho, teve lá no estádio ontem, hein? Curtiu o jogo lá, levou a molecada pra ver um brinco de ouro naquele estado legal de ontem, né? Um estádio bem cheio, bem povoado, uma renda boa pro Guarani. Renda boa dentro da realidade do Guarani, né? Uma renda de mais de 300 mil reais, está acostumado com rendas aí de grandes arenas, a gente não tem ainda condição disso, né? Quem sabe um dia, quando tivermos a nova arena do Guarani construída, a gente consiga pular de patamar no campo arrecadação. Por enquanto, boas arrecadações para o Guarani são arrecadações nessa monta aí, né? Edinho, a gente discordou concordando, né? Porque, na verdade, seus comentários eles são muito parecidos com os nossos comentários, os meus e o do Cleiton no pós-jogo de ontem. Nós elogiamos muito a atuação do Guarani na primeira etapa. Eu só acho que o Palmeiras também teve oportunidades, né? Então, por isso digo que foi um jogo equilibrado. O Guarani pôs o Palmeiras na roda. Em alguns momentos, sim. Mas o Palmeiras também reagiu, o Palmeiras também jogou, né, na primeira etapa. O problema é que na segunda etapa o Guarani não jogou, né? O Guarani jogou defensivamente. E eu me sinto muito à vontade para fazer esses comentários que estou fazendo agora. Vocês podem me chamar de corneta, vocês podem me chamar do que for. Mas eu fui um dos caras que mais elogiou a atuação do Moisés Moura na partida lá de Sorocaba, né? Eu dizia que pela primeira vez nós tínhamos variado taticamente e ofensivamente, né? Que nós tínhamos trocado o jogo para ganharmos o jogo. Até brinquei com vocês aqui que se o Mozart fosse o treinador do Guarani à beira do gramado naquela partida, nós não teríamos ganho o jogo por 5-0. Nós teríamos ganho no máximo por 2-1, tomando um gol da Inter de Limeira e vendo a Inter de Limeira trazer algum perigo para o Guarani durante a partida, né? E o que aconteceu no jogo de ontem, para mim, foi exatamente isso, né? Nós tivemos um treinador que fez mudanças ininteligíveis. A principal crítica sobre o Moisés Moura é o fato de não ter utilizado o Neilton. Daqui a pouco nós vamos ouvir o comentário do Fernando, eu já tive o privilégio de ouvir antecipadamente. O Fernando vai trazer uma possibilidade que eu discordo, eu descarto veementemente. A possibilidade trazida pelo Fernando eu descarto veementemente. Mas nós vamos guardar isso para o comentário quando vier o áudio do Fernandão. O treinador do Guarani, e eu dizia isso durante a partida, eu acho que ele ouviu muito o Benhur Moreira no jogo de hoje.
no jogo de ontem, né? E quando eu ouço o seu comentário agora e essa informação aí da alteração, do momento da alteração, que a gente obviamente não tem, porque nós estamos atrelados aqui às imagens que as câmeras trazem, né, no jogo, fica mais claro para mim da participação do Benhur Moreira nas definições. Tá? Então o Moisés Moura ele muito mais acertou quando se auto-ouviu, né, quando levou as suas ideias, os seus conceitos, que foi o caso lá de Sorocaba, e no jogo de ontem ele não se ajuda. Né? As mudanças dele foram mudanças do Mozart, não foram mudanças do Moisés Moura. Depois a gente vai ouvir daqui a pouquinho a coletiva dele em 2 partes até. Ele fala das mudanças e tal. Não gostei muito do linguajar dele durante a entrevista de ontem. Acho que ele traz termos muito técnicos, termos que o torcedor do Guarani dificilmente vai compreender, o torcedor comum, né? Imagino eu que um treinador ganhe o respeito na medida em que fala a língua que o torcedor compreenda. E é completamente diferente, né? Então ontem eu diria que o Guarani foi comandado pelo Moisés Mozart no jogo de ontem, né? O Moisés Mozart foi o comandante do Guarani na partida de ontem, porque ele realmente se aproximou muito, inclusive, das definições que o Mozart teria feito se estivesse no banco de reservas do Guarani, né? Achei ele muito Mozart pro meu gosto, cara, assim, de verdade. Mas é jovem ainda, né? Talvez influenciado pelo Benhur Moreira ali como auxiliar. Vocês estão vendo que a garganta do Ortiz não tá legal hoje. É o jogo de ontem, né? Ficamos 5 horas no ar ontem, é muito tempo falando, né? Mas vamos embora. Vamos começar pagando os nossos amigos aqui no WhatsApp. Um abraço, Edinho. Grande abraço, meu amigo. Márcio Carvalho, primeira mensagem de hoje. Grande Marcinho, de volta conosco. Boa tarde, amigos. Na minha opinião, a não escalação do Neilton é absurdo. Tecnicamente é o melhor jogador do Guarani, na minha opinião. E esse Moisés Mozart não dá, não. Na hora que ele colocou o Nicolas Careca, eu mandei ele para aquele lugar. Eu estava na social no segundo tempo. Marcinho, a entrada do Nicolas, pra gente foi um mais do mesmo, né? Um mais do mesmo, entende? A gente esperava o algo mais, né? O algo novo. A gente já tinha perdido o grande jogador do time na primeira etapa, que era o Bruno José. E a gente repetia aqui, diante da má entrada do Rafael, o Rafael não luziu no jogo de ontem, tentou, teve alguns esboços, sim, de jogador importante, tentou algumas jogadas individuais, mas errou muito, errou saída de bola. O time do Guarani errou muito a saída de bola ontem, né? O Guarani se expôs muito ao Palmeiras na saída de bola, né? Eu achei que o Moisés ontem teve conceitos diferentes do Moisés da primeira atuação como comandante do Guarani. E é o que eu sempre digo, né? Base é base. Base oscila. E o Moisés Moura, como treinador de categoria de base, vai oscilar também. Vai oscilar positiva e negativamente. Então eu coloco o jogo de ontem numa oscilação, um ponto de oscilação negativa, principalmente na segunda etapa do Moisés Moura. No primeiro tempo, uma atuação excelente do Guarani. Fez frente ao Palmeiras, que é um dos maiores times do Brasil. Me atrevo a dizer que é o maior time do Brasil, né? E na segunda etapa ficou o gostinho de quero ver mais Guarani do primeiro tempo, né, Marcinho? Um abraço, viu, meu amigo? Tamo junto aí. Solta a voz, Guilherme Sampaio, é o primeiro áudio da tarde. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os amigos bugrinos. Ortiz, eu vejo com preocupação o alarde aí que estão fazendo sobre essa partida do Guarani contra o Palmeiras. O Guarani poderia ter ganho o jogo, poderia, sim, mas poderia ter perdido sim também, principalmente pelo segundo tempo. Então eu vejo alguns aí até influenciadores aí do Guarani, né, em rede social, que são pessoas que realmente têm um poder de opinião, né, enaltecendo demais, cara, esse feito como se fosse a conquista de um título, né. Terminamos em 8º. O Guarani nem se classificou, cara. Como é que eu vou comemorar um empate contra o Palmeiras em casa? Porra, cara, eu não sei se eu que sou chato pra caramba, mas pra mim foi absolutamente normal, cara. Vi aspectos muito positivos no time, vários, aliás, mas também, cara, o que isso valeu pra gente? Vamos comemorar agora empate com o Palmeiras em casa? Não, pelo amor de Deus, eu me nego a comemorar um negócio desse, cara. Me desculpa, mas não tem condição, não. Sem contar que a nossa diretoria, sabidamente, todos os integrantes do CA são pessoas que não entendem nada de futebol. E de repente esse tipo de promoção de um fato corriqueiro que ocorreu ontem no Brinco de Ouro, possa levar esse CA, que na verdade é o mesmo, né? O CA vai continuar, né?
Independente da eleição, o CA atual do Guarani vai continuar. Só precisa definir quem vai ficar, quem não vai, mas vão continuar. Levar eles a tomarem decisões precipitadas, né, de não reforçar o time adequadamente e de manter o inexperiente Moisés Moura no comando. Guilherme, a sua mensagem ela traz um ponto interessante e algo que eu venho dizendo há muito tempo aqui, né, no Planeta Guarani, na Rádio Web, né? Nós temos dentro da nossa torcida duas gerações, aliás algumas gerações, né? A geração dos anos 70 e 80, que é a geração que viveu o Guarani gigante, a geração dos anos 90, comecinho dos anos 2000, que vivia um Guarani jogando Série A de Campeonato Brasileiro, e a geração que veio depois dessa, que é uma geração habituada a um Guarani com competições muito pequenas para a sua história e para a sua tradição, né? Eu estou muito assustado com esse comportamento também, Guilherme. Muito assustado porque eu vejo pessoas enaltecendo um empate contra o Palmeiras como se isso de fato fosse uma conquista de título. E são as mesmas pessoas que no ano passado, depois daquele empate nosso com o Corinthians e a eliminação nos pênaltis, fizeram a mesma coisa, tiveram absolutamente o mesmo comportamento. Então, gente, quando vocês comentam isso, desculpa, eu respeito a opinião de todo mundo, só peço que respeitem a minha também. Quando vocês fazem isso, quando vocês enaltecem esse empate, comemoram isso como um título, vocês estão apequenando o Guarani. É verdade. Pô, mas eu acho que foi tudo lindo, maravilhoso. Cara, você está sendo influenciado por um jogo contra o Palmeiras. Parece que para você, enfrentar o Palmeiras virou enfrentar o melhor time da Europa, o Real Madrid, o Manchester United, ou qualquer outro grande time do futebol europeu. E não é verdade, gente. O Guarani tradicionalmente tem grandes confrontos contra o Palmeiras. O Guarani tem goleadas sobre o Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa na década de 90. Nos anos 2000, vitórias importantes. O Guarani foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras. Vocês não podem apequenar o Guarani dando essa supervalorização a um resultado de empate. Foi muito bom ver o Guarani jogar de igual para igual contra um dos melhores times do Brasil. Foi muito bom, foi muito legal. Mas para por aí. Agora, gente, nós precisamos cobrar um Guarani estável para buscar o acesso. Tá? Então, vocês todos, formadores de opinião, junto conosco aqui. Eu não quero impor a minha opinião, não, mas vocês todos são responsáveis por garantir que o Guarani tenha condição de disputar um acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Tá? Não se deixem influenciar pelo... Poxa, eu gostei, eu isso, eu aquilo e tal. Gente, nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais do que o que temos até agora. Nós temos um bom time, mas nós ainda precisamos chegar ao ponto de termos um bom elenco e de termos um treinador, principalmente, que possa ter a experiência e a capacidade de liderar o Guarani para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É isso que nós precisamos. Então, eu pediria a todos vocês que nesse momento voltassem os seus comentários para isso. Não que eu queira pautá-los, mas que voltassem os seus comentários para esse aspecto, para o aspecto de que o Guarani precisa subir na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem o acesso, o Guarani não vai conseguir mudar de patamar. Nós não podemos permitir que o Guarani continue sepultado, sacramentado, concretado a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós precisamos de um Guarani grande, de um Guarani voltando a disputar competições grandes, voltando a disputar competições importantes, se classificando para competições internacionais. Nós sabemos do que o Guarani precisa. Então nós precisamos de todos vocês. Nós precisamos, de fato, de todos vocês nesse momento, viu? De todos mesmo. Tá? Não vamos apequenar o Guarani. Não vamos. Respeito a opinião de todo mundo. Só peço a todos que também respeitem a minha. E essa é a minha opinião. Tá bom? Grande abraço a todos vocês aí. Vamos começar a curtir então a entrevista do Moisés Moura. Vamos ouvir a primeira parte. Ela está recortada em duas partes, né? Nós vamos ouvir agora a primeira parte e depois a gente vem com a segunda. A entrevista não é a melhor possível. Eu sei que está no YouTube, vai estar o vídeo rolando aí. A qualidade do vídeo também não é boa, porque eu não sei o que aconteceu ontem na comunicação do Guarani. As coisas não funcionaram muito bem, né? Solta a voz aí, ô Moisés Moura. Começa comentando ao ponto da gente ter perdido a primeira pergunta e a primeira resposta dele, né? Mas vamos ouvir o trecho utilizável da entrevista coletiva. Aí, para ajudar, o nosso player aqui também travou, né? Vamos lá. Fala, Moisés. Fala, Moisés. Ele vai começar a falar já.
Daqui a pouquinho a gente começa a ouvir o áudio, creio eu, né? Espero que eu não tenha salvado o vídeo sem áudio, né? Espero. Bom, pelo jeito tá zicada a coisa aqui, pessoal. Não vai funcionar, não vai rolar legal. Daqui a pouco a gente volta tentando ouvir novamente o Moisés Moura em 2 partes, obviamente. Se for necessário a gente estende a duração do programa, não tem o menor problema. Vocês já sabem que aqui na Rádio Web Planeta Guarani a prioridade é transmitir conteúdo, né? A gente transmite o conteúdo de qualquer forma, né? De alguma forma nós vamos ouvir o Moisés Moura, tá bom? Um pequeno probleminha técnico, a gente corrige já e vem já. Vamos com mais mensagem aqui, mais mensagem do nosso amigo. Agora vamos para o Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, amigo Ortiz. Está sabendo sobre o interesse do Santos no Jamerson ou é só fumascara? Daniel, eu não vou comentar a informação trazida da imprensa, de verdade. O Santos vive um momento de dificuldade financeira extrema, né? Fazer negócio com o Santos nesse momento é a pior coisa que o Guarani poderia fazer, porque ele corre um grande risco de sofrer calote. Então o pessoal da imprensa está muito preocupado aí em botar interessado em jogador do Guarani, né? Vamos ter calma. Vamos ter muita calma, né? Vamos ter muita calma. Vamos ver se eu consigo ouvir o Moisés Moura agora. Vamos ver se a gente sabe que o jogo não é só pela questão da qualidade técnica. O Neilton é um grande jogador. A gente tem trabalhado bastante com ele. Gosto muito dele por dentro, ali fazendo um 10, um falso 9. E a gente viu no momento que o Rafael conseguiria fazer essa questão desse corredor com mais intensidade, né? E o objetivo depois era colocar o Neilton um pouco mais à frente, mas como só tinha mais uma substituição para tirar um médio, que provavelmente seria ele, seria o Anderson que quebrou um pouquinho mais na condição física já no final. Eu precisei de fortalecer um pouquinho mais essa linha defensiva, né, no meio de campo. Então a questão do Rafa foi mais a questão de estratégia mesmo, mas a gente trabalha com os atletas. Acho que todos eles são importantes. Eu acho que o principal é isso. O coletivo ele vem primeiro do que a individualidade, né? Então eu acho que tem que se construir uma equipe forte, uma equipe organizada, uma equipe que o objetivo primeiro é o Guarani e depois as individualidades. Então assim, a gente sabe do potencial que o Neilton tem, né? Entrou no jogo muito bem. E o jogo ele vai desenvolvendo e a gente tem que entender o que o adversário faz também. Não é, a gente não pode entrar com as substituições já programadas, porque o jogo ele te dá várias situações que aí a decisão tem que ser logo imediato para que não seja tardia. Moisés, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Ao final da partida, a torcida toda aplaudiu, né? Foi um gesto muito bonito do torcedor, reconhecendo que a equipe jogou de igual para igual contra o gigante que é o Palmeiras. No final das contas, a classificação mostra que o Guarani terminou à frente do Santos, por exemplo. A avaliação que você faz, lógico, você está apenas no segundo jogo, né? Não está desde o começo do campeonato, mas é de que acabou não sendo um campeonato tão ruim para o Guarani no final das contas? Olha, eu sei da capacidade desse grupo, dos atletas. É uma equipe que tem qualidade, jogar de igual para igual com qualquer equipe no Brasil. É claro que o futebol hoje ele evolui muito na parte física, na parte estratégica, no entendimento do jogo. E claro que quando você joga com um adversário como o Palmeiras, você tem que ter alguma precaução. Eu posso falar dos 2 jogos que eu estive à frente dessa equipe, eu não posso falar para trás, né? Eu sei que os resultados não vieram como se esperava, mas é uma equipe capacitada, é uma equipe que realmente tem muita coisa para dar. E é lógico, nessas 2 semanas eu posso falar que estou muito satisfeito com eles. Boa noite, Moisés. Victor Freitas, do Bugricast. Hoje você enfrentou um treinador que vem de uma escola muito semelhante à sua, né? O senhor foi formado no Braga, o Abel vem de lá também. Você usou um pouquinho dessa sua experiência já do princípio que teve a carreira do Abel Ferreira hoje para neutralizar essa equipe do Palmeiras? Não, na verdade, assim, a gente sabe que o Abel tem muita capacidade, ele já demonstrou isso, ele não precisa mais falar do Abel, porque todos sabemos a condição que ele tem. Em relação ao meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu trabalhei como atleta em Portugal, iniciei minha carreira como treinador no Braga também, né, onde o Abel iniciou a carreira profissional, mas o pensamento dele é um, o meu é outro, né? Se tem uma metodologia que o Braga trabalha, e isso é muito, muito, muito bacana, porque começou a formar não só atletas, mas como treinadores, não só o Abel, mas o Rubem Amorim, que está no Sport de Lisboa, tem o Arthur Jorge, que hoje é o treinador principal do Braga. O Abel pensa um pouquinho diferente do que eu, e isso é natural, mas a maneira com que eu vejo futebol não é igual ao Abel vê, e sim como realmente eu entendo que se tem que olhar para o futebol como xadrez, como estratégia de acordo com as características dos atletas que você tem. Então a minha linha é essa, não é a questão do que o Abel pensa, e sim o que a gente tem na mão, e o que eu sempre enxerguei como futebol.
Moisés, boa noite. Adriana Almeida, Rádio CBN. Eu queria que você falasse em que nível você acha que o seu time chega agora para essa próxima etapa do campeonato. É uma taça independência, né, com menos motivação, menos questões em jogo, mas muitos jogadores por uma potencialidade para a Série B. Queria que você um pouco que momento está esse seu time do Guarani para entrar nesse torneio. E daqui uma semana teremos eleições no clube. Como é que você, internamente no vestiário, está trabalhando para que situações extra-campo não cheguem a vocês tenham tranquilidade para trabalhar? Na verdade, eu trabalho com o que eu tenho dia a dia, eu não projeto que pode ser na frente, questões de eleições ou não. Eu sou uma pessoa que eu foco apenas no que eu posso ter controle, que é o meu trabalho dia a dia, e eu sei que é através disso que os jogos vão se realizar de uma forma melhor ou não, dos objetivos. Então, em questão das eleições, todos nós sabemos que vai ser semana que vem. Eu procuro nem saber como é que funciona, como que as coisas andam, porque já é difícil você focar, né, nas 4 linhas com vários atletas, em 2 semanas apenas, em que você vai conhecendo as características dos jogadores. Meu objetivo inicial seria esses 2 jogos, né? Eu acho que a resposta foi boa. Eu estou no Guarani, meu objetivo é amanhã voltar e dar treino, e a sequência já não depende de mim. O que eu posso dizer é que eu trabalho com o dia a dia e o que está no meu controle, e quando isso acontece, eu foco 100% no que eu faço. O que eu posso dizer é isso. A sequência, as coisas vão ocorrer naturalmente, mas o nosso foco, se tiver que já comandar a equipe no próximo jogo, nosso objetivo é esse. Uma coisa que para mim é muito natural, independente do jogo, não externo, para mim qualquer jogo ele tem que ser encarado da mesma forma. Eu não acredito que você consiga, mesmo respeito ao adversário, mesmo respeito a qualquer competição que seja. A partir do momento que você está na instituição, existe uma torcida por trás, existe um clube por trás, e eu sou funcionário desse clube. Então, para mim, é da mesma forma que eu encarei o Palmeiras hoje, será nos próximos jogos. Bom, pessoal, a gente ouviu aí a entrevista, um primeiro trecho, né, da entrevista coletiva do Moisés Moura. Senhores, eu tô estarrecido. Ele foi questionado sobre o Neilton. Ele respondeu que ele não pode ir para um jogo com as substituições prontas na cabeça, ele tem que ver o que o jogo oferece. Não, pelo contrário. O treinador vai para o jogo com as alterações na sua cabeça. Sim, se o jogo variar, ele vai ter que alterar, né? Vai ter que alterar o seu planejamento, mas o treinador tem o seu planejamento de jogo já pronto. Parece que eu estou criticando por criticar, né? Me desculpem, não é a minha intenção, não é a minha intenção, é porque eu realmente me preocupo muito com a possibilidade de uma efetivação do Moisés Moura. Uma pergunta feita por Moisés Moura dizendo que o Campeonato Paulista para o Guarani terminou não tão ruim porque o Guarani terminou na frente, por exemplo, do Santos. Ora, o que isso trouxe de bom pra gente? O Santos também não se classificou. Como é que o Campeonato Paulista não foi tão ruim para o Guarani se o Guarani sequer se classificou para as quartas de final, que era o objetivo do clube? Né? E um outro ponto, um repórter trazendo para a entrevista coletiva uma pauta de eleição quando está entrevistando um técnico interino comandando a equipe. Poxa vida, gente. Acho que vocês perderam a mão de vez. De verdade, vocês perderam a mão de vez. Nos comentários, nas perguntas, nas colocações, naquilo que vocês querem ouvir do treinador. Sinceramente, vocês perderam a mão de vez. Estamos absolutamente perdidos. Estamos num barco à deriva. Literalmente. Bom, vem pro WhatsApp, meu amigo. Vambora, vai. Sobre o Moisés, lamento muito as escolhas dele nas substituições durante a partida. Mesmo ressaltando que o Guarani fez uma boa partida, né? Mas lamento pelas escolhas que ele fez durante o jogo, principalmente pela entrada de 2 volantes, né? No finalzinho, ali no final da partida, nas últimas mudanças. Ali ele foi Mozart demais. Para mim, influenciado pelo trabalho do Benhur Moreira. O Edinho agora, no comentário dele, me deixou isso mais claro ainda. Vamos voltar para o WhatsApp aqui, vamos pagar mais um pouquinho dos nossos amigos ouvintes. Vai. O Angelão, que está com a gente.
Boa tarde, Ortiz. Nosso primeiro tempo ontem foi muito bom. Faltou no segundo ser mais ousado. O Neilton deveria ter entrado. O difícil é ouvir jogadores do Palmeiras e seu técnico Abel dizerem que o gramado é seco, ruim e irregular. Sabe que eu tive essa impressão ontem também, viu, Ângelo? Eu tenho tido a impressão que o gramado do Brinco não está tão bom, não. Em alguns momentos nós tivemos uma imagem ali de beira de campo que nos permitia ver o estado do gramado e ele não pareceu tão bom, não. Mas o Palmeiras vai criticar qualquer gramado, porque o gramado dele é sintético, né, Ângelo? Então, eles estão acostumados com outro nível, né? Depois, mudando de tema, Ortiz, eu vi pelo YouTube o podcast lá com o Graziano, mas o que foi ótimo foi o do Rica Perrone, que dá a cara a tapa, entrevistando os filhos do Zico. Bem no final do vídeo, nem preciso falar, o Rica chegou a dizer que o Guarani é o segundo maior verde do mundo. O primeiro considerou o Palmeiras, e no fim disse chupa pra piruada. E o Júnior citou nossos craques. Enfim, foi muito legal. Que legal, Angelão. Eu não assisti, não. Mas o Rica Perrone, ele enaltece muito o Guarani sempre, né? Nas vezes em que fala, né? Chegou a dizer que o grande mérito, a grande conquista da piruada é ser rival do Guarani, né? Acho que aí já mostra muito bem, né? É um cara consciente aí da realidade. E que não faz média também, né? Porque tem muita gente na imprensa que faz média, né? Faz média com a piruada, que não conquistou nada. Eu estava assistindo, por exemplo, o jogo da piruada no YouTube no último sábado à tarde, e aí o comentarista, aliás, um negócio estranho, nós tivemos um jogador lá do time que jogou contra a piruada, o Comercial, que estava sendo atendido inconsciente no gramado, e o comentarista ficava fazendo piadinhas com a aparência física dos caras da ambulância, outras piadinhas sem graça, e a preocupação com o jogador ali caído no campo. A repórter na beira do campo, ela podia trazer informações sobre o atendimento do jogador, e não. Os caras passaram a fazer piadinhas, né, com a situação e tudo mais. Horroroso, nível baixíssimo. Mas voltando ao tema, aí o cara perguntou assim, quem é maior, Botafogo ou Comercial? E o narrador fugiu da resposta, e depois ele é em Campinas. Aí o cara também fugiu da resposta, e o cara, é difícil a gente comentar, porque aí vem um e fala que a gente tá isso, que o outro tem aquilo, que não sei o que ganhou não sei o que, e o outro conquistou não sei o que e tal. Pô, mas que conquista tem a piruada, cara, pra fazer esse comparativo? A conquista de ser o segundo time mais antigo do Brasil em atividade? Essa é a grande conquista da piruada, né, Angelão? Um abraço, meu amigo. Vamos falar de Guarani, né? Fala, Denilton. Ortiz e amigos planeteiros, muito boa tarde. Estou sempre na audiência. Ortiz, o Bugrão não consegue manter a intensidade física. Mais uma vez não conseguimos marcar sob pressão no segundo tempo e o time recuou. Agora o meio de campo do Bugrão jogou muito. Então, e o meio de campo jogando muito, Denilton, já é uma prova de bom condicionamento físico, viu, cara? Eu acho que o nosso problema não foi esse, não. O nosso problema foi que nós entramos no jogo de uma forma e terminamos o jogo de outra. Né? Nós tivemos uma proposta de jogo no primeiro tempo e uma proposta no segundo tempo. E isso atrapalhou demais a referência do Guarani nessa partida, viu? Mas ao final o empate sorriu. Né? Por que o empate sorriu? Porque, como o Edinho bem disse no comentário dele, o Palmeiras perdeu alguns gols muito claros aí na segunda etapa também. Né? Então no final o empate nos sorriu, né? No final o Moisés Moura conseguiu o seu intuito lá, né? De se não pode perder, pelo menos vai empatar, né? Conseguiu o seu intuito, né? Ele falou na coletiva, acho que no próximo trecho ele vai falar isso, né? Se eu não puder perder, eu vou empatar. Se eu não puder ganhar, eu vou empatar, né? E ele não perdeu o jogo, ele empatou, né? Foi isso. Cara, pra mim foi frustrante. Eu realmente esperava uma postura diferente, porque principalmente o Moisés Moura, ele não tem nada a perder nesse período de interinidade comandando o Guarani. Ele não tem nada a perder, ele só tem a ganhar. Né? Ele só tem a ganhar. E para mim ontem ficou claro, ele foi demasiadamente influenciado pelas observações do Benhur Moreira. Isso fez muito mal para o Moisés Moura no jogo de ontem, tenho certeza disso. Mas é só a minha opinião. Tem gente que pensa diferente de mim, muita gente, aliás, que pensa diferente de mim. Como o seu Romildo aqui, o seu Romildo já concorda comigo, ó. Ortiz, boa tarde. No jogo de Sorocaba, o Moisés Moura foi auxiliado pelo Giovanni Augusto. E ontem ele foi auxiliado pelo Benhur Moreira, discípulo de Mozart com os volantes, ok? Abraços. Ai, fora Pastana e Moisés. Eu não diria fora, né, seu Romildo? Eu acho que ele é importante para o Guarani trabalhando a base, né? Que é o papel dele. Ele tem que trabalhar bem o time de base do Guarani, o time sub-20. Esse é o trabalho do Moisés Moura. O Moisés Moura não é o treinador para ser efetivado no comando do Guarani, mas eu estou sendo chato falando isso, parece que eu tenho algo pessoal contra ele, quando na verdade não.
No único contato que tive com ele até agora, me impressionei positivamente. Até já comentei isso com os amigos aqui, né? No único contato que tive com ele pessoalmente, me impressionei positivamente, tá? Positivamente com o Moisés Moura. Vamos para o próximo comentário pré-gravado aqui. O comentário agora é do Fernando Lovato. Vamos ouvir o que traz o Fernandão para nossa resenha. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023, para mais um comentário no Bugre Online. Ortiz, meu amigo, eu fui no campo ontem é diferente. Eu fiquei bastante tempo lá fora, né? E vendo a movimentação, conversando com muita gente também, e o que a gente tinha, ao mesmo tempo tinha uma confiança de uma parte da torcida que o Guarani ia ganhar, mas também outra parte tinha aquele receio, né? E a gente tinha também, né? Um receio de pegar um time do Palmeiras campeão de tudo aí, né? Um ótimo time, com ótimos reservas e tudo, um elenco bom, um treinador bom. Então a gente tinha um pouco de receio, né, Ortiz? Porque a diferença técnica dos dois times é muito grande. Mas quando começa o jogo, né, a gente vê uma coisa diferente, um Guarani com uma postura diferente. Em momentos o Palmeiras ataca, o Guarani recua mais, até se chama isso durante o jogo, né, Ortiz? Chama a atenção que o Gênison estava marcando ali na intermediária do Guarani, e outras vezes acontecia ao contrário. O Guarani atacava e o Palmeiras defendia. Mas acho que o primeiro tempo do Guarani foi muito bom, criando oportunidades, trabalhando o Richard Rios carregando muita bola para frente, até um pouco fora da característica dele, que ele é um jogador que toca muito a bola, mas ele rouba algumas bolas, o Guarani rouba algumas bolas na intermediária do Guarani, e o Richard Rios sai em velocidade, isso eu achei muito bacana. É uma outra qualidade, né, no jogo. Ele, na verdade, destruiu com o jogo. Ele e o Anderson, para mim, e o Bruno José foram os melhores jogadores junto com o Giovanni Augusto. Então, são 3 jogadores no meio de campo do Guarani e jogaram muito bem. Então, isso principalmente no primeiro tempo. Então, e fez a diferença, né? O Anderson marcando bem, roubando a bola sem muitas faltas, e a transição muito rápida. O Giovanni Augusto deu uma pifada pro Bruno José de 3 dedos, que é coisa de cinema, né, Ortiz? E infelizmente o Bruno José não aproveitou o lance. Mas o Guarani fez uma partida muito boa. O Palmeiras também teve a oportunidade, o Tony fez algumas defesas, mas para mim as mais claras, né, foram do Guarani, frente a frente com o Everton. Infelizmente, o que a gente foi feliz lá em Sorocaba contra a Inter de Limeira, contra o Palmeiras não foi tão feliz assim. Até pela qualidade do goleiro, né, Ortiz? O Everton é muito bom goleiro. E quando teve a oportunidade no nosso centroavante fazer o gol, ele preferiu tocar. Então essa é a diferença. Mas eu gostei muito do meio de campo do Guarani, o Jamerson muito bem também, o Alvarinho dentro das suas limitações, para mim foi um bom jogador. E o Guarani fez um modo diferente de sair com a bola, né, Ortiz? Por mais que a gente não goste daquela bola saída ali de tiro de meta, né? Saíram com os zagueiros e tudo mais. Mas o Guarani fazia uma linha de 3, né? O Alvarinho, o Lucão e o Alan Santos. O Richard Rios vinha buscar na lateral direita. Então a válvula de escape, que normalmente é lateral direito, principalmente no segundo tempo, o Richard Rios fez isso. Ele vinha ali na lateral mesmo, junto com o Rafael, receber essa bola para tentar levar na frente. E muitas vezes conseguiu fazer isso, né? Tanto o Richard Rios, muitas vezes o Rafael, apesar de não ter entrado muito bem. Mas teve lampejos ali de jogadas individuais, conseguiu alguma coisa, mas perdia muita bola também, dando oportunidade para o Palmeiras. E depois vieram as substituições, né? Ortiz, não sei se é verdade ou não, me falaram que o Neilton estava com uma disposição estomacal, não sei se é verdade. Não foi o que o treinador falou, o treinador pelas palavras do Moisés Moura, ele fala que foi uma opção dele, então não sei se é verdade ou não, acho que não, porque senão ele falaria. E as substituições, a diferença das substituições é muito grande, né, Ortiz? Do banco do Palmeiras com o banco do Guarani. E aí quando ele chama o Palmeiras para... O time do Guarani também cansou, os principais jogadores cansaram,
E aí chamou o time do Palmeiras, que perdeu também um monte de gols ali dos 30 minutos para frente do segundo tempo. Então isso prova, né, Artis, que a gente tem um time bom para enfrentar qualquer outro time, mas a gente precisa de banco para substituir a altura e manter o nível, né? E o pior, né? Quando você já não tem muita opção e ainda escolhe as opções erradas, aí fica mais clamoroso ainda, como ficou ontem, né, Artis? Então, os jogadores têm que acertar, mas o técnico também tem que colaborar com as substituições. Mas no mais, Ortiz, a gente vai conversar depois no Boa Noite Bugrão. Tem algumas coisas para falar ali, algumas situações que eu vi durante o jogo, broncas de jogador em outros, que só quem tá ali viu e quem conhece futebol também viu. Então, quem já teve lá dentro, né? Mas depois aí eu comento no Boa Noite Bugrão. Hoje já fica aí o convite. Hoje, a partir das 20 horas, Boa Noite Bugrão, eu e o Ortiz para fazer esse pós-jogo de Guarani e Palmeiras e pós-campeonato paulista também, tá bom? Uma boa tarde, um bom programa, fiquem todos com Deus e fui! Valeu, Fernandão. Bom, Fernando, falando sobre o principal tema trazido, considero, né, a sua análise muito parecida com a nossa, só discordo do fato do segundo tempo e da saída de bola do Guarani. Eu não gostei. O Guarani errou muito nessa saída de bola. O Guarani deu oportunidades claras ao Palmeiras em erros nessa saída de bola. O Guarani foi completamente diferente do Guarani que enfrentou a Inter de Limeira, Fernando. Inclusive no aspecto saída de bola. O time taticamente foi muito diferente, né? No primeiro tempo a marcação alta funcionou, o Guarani teve oportunidades, mas depois, quando passou a praticar aquela saída de bola lá, com 4 jogadores em linha, entre eles o goleiro, tocando bola dentro da pequena área, diante de um Palmeiras, isso para mim é perigoso, para mim é assustador, Fernandão. Eu não gostei de verdade, acho que não funcionou tão bem. Mas o tema do Neilton, Fernando, me desculpa, mas eu não compro essa. O Neilton com problemas estomacais, imagina. O treinador passou boa parte do tempo sendo criticado por não ter usado o Neilton. Se ele tivesse essa muleta do problema estomacal do Neilton, ele teria trazido isso para a entrevista coletiva até para se defender. Olha, o Neilton estava no banco de reservas ali, mas ele não tinha condição de jogo, porque ele teve uma indisposição estomacal e tal, então por isso não pude utilizá-lo, né? Se ele não usou, por que eu tenho que dar essa muleta para ele, Fernandão? Né? Desculpa, mas eu não considero isso não. E temos aqui no nosso grupo interno, depois do seu áudio, até um relato do Edinho de que o Neilton ficou mais ou menos meia hora depois do jogo lá na porta do vestiário tirando foto com o pessoal que ia lá procurá-lo, né? Não pareceu em momento algum ter nenhuma indisposição. Então não somos nós que vamos dar essa muleta para ele não. Para mim ele errou e errou feio, tá bom? Fala, Márcio Carvalho, de volta aqui no seu comentário. Passou agora na TV que o Gênison saiu do Guarani. Ufa. Márcio, na verdade nós não sabemos dizer. O pessoal da TV está comentando em cima de uma postagem feita pelo Gênison nas redes sociais dele, mas é uma postagem que diz, mas não diz, né? Vou abrir aspas para ele aqui, ó. É o Brito Gênison 9, é o perfil dele no Instagram. Abre aspas para ele. Gratidão por tudo, pela oportunidade de vestir essa camisa e mesmo sem entender, Deus sabe de tudo. Nosso sentimento é de que dava para ter ido além, mas tem coisa no futebol que não dá para explicar. O Guarani tem uma história muito grande, sou feliz por ter a oportunidade de vestir essa camisa. E termina com a hashtag Avante Bugre. Ele não se despede, né? Ele faz aqui uma postagem que, se alguém for interpretar, pode ser de que está lamentando o fato de não ter se classificado, né, para a segunda fase do Paulistão. Então, existem as duas interpretações. Isso pode ser um texto de despedida ou pode ser simplesmente uma lamentação por não ter conseguido a classificação. Tá? Eu não consigo interpretar assim, mas vou atrás da informação, tá bom? Ele tem contrato até o dia 30/4, né? Ainda tem mais um mês e pouquinho de contrato aí com o Guarani, né? Vamos aguardar. O Dantas com a gente também. Boa tarde, Ortiz e amigos ouvintes. Mais um jogo se passou, mas ficam as pérolas. Como você já citou antecipadamente, um repórter pergunta ao Moisés se esse era o esquema que ele levaria para o Brasileiro. Ou seja, o cara já contratou o Moisés como técnico. Essa imprensa tá osso mesmo. Mais uma pérola. Estava ouvindo a entrevista do técnico do adversário, isso em uma live. O cara da live comenta que o gramado do Guarani é duro e estava irregular. Pois bem, talvez ele não saiba que o gramado do Guarani é padrão FIFA e certamente ele nunca chutou uma bola, como tem palpiteiro nesse momento. Dantas, espera aí que a garganta do Ortiz está falhando aqui. Espera aí, já comento contigo.
Peço desculpas aí, pessoal. A garganta não tá boa mesmo. Depois do jogo a garganta fica assim mesmo. Mas vamos que vamos, tá? Cara, eu não vou criticar não. Eu tive a mesma impressão sobre o gramado do Brinco, tá? Nas imagens que nós podemos ver pela TV, nós tivemos a mesma impressão. O gramado estava extremamente irregular e me pareceu realmente seco. Me pareceu. Talvez o Guarani tenha apostado nessa tática, né? Para não dar tanta velocidade ao jogo. Porque quanto mais molhado tá o gramado, mais velocidade o jogo tem. Mais velocidade a bola tem, tá? Mas dessa vez eu não discordo, não. Eu não discordo da afirmação, não, Dantas. Eu acho que o gramado estava realmente irregular. Ele está a um nível um pouco pior do que o nível que a gente tem acompanhado aí, tá? Mas vai ser corrigido para o brasileiro, tenho certeza disso. Já conversei com o pessoal do Guarani, vai ser feito o plantio da grama de inverno, vai ser arrumado um renivelamento ali no gramado. Tudo isso nesses dias de intervalo entre a Taça Independência e o começo da Série B do Campeonato Brasileiro, viu, Dantas? Tudo isso vai ser consertado e o gramado vai voltar a ter o padrão sempre, o padrão que a gente está acostumado nos últimos tempos de Guarani. Solta a voz, seu Camilo Záquia. Boa tarde, Ortiz. Olha, ainda falando do jogo de ontem, eu acho que o Guarani fez um bom primeiro tempo, né? Foi um bom primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, jogou muito atrás, eu acho que cansou. E eu acho que não dá para entender Gênison. Não tem vontade de fazer gol. Eu gosto muito do Bruno José, mas tem dificuldade para fazer gol, né? E também não dá para entender o Nicolas Careca e principalmente o Neilton no banco, né? Eu faria um time diferente, assim, com o Neilton de titular, Isaac de titular, Bruninho no banco. Foi um bom jogo do Guarani, mas pelo segundo tempo, primeiro tempo equilibrado, eu acho que o resultado certo seria uns 2-0 para o Palmeiras no final, né? Pelo que a gente viu os gols que o Palmeiras perdeu. Então o Guarani tem que ficar com o pé no chão, dar uma ajeitada no que está precisando, principalmente no lateral direito, e se preparar bem para a Série B. Um abraço. Um abraço, seu Camilo. Bom, o Bruno José tem sido destacado por nós constantemente aqui, seu Camilo. Mas ele perdeu um gol. Mas na verdade não adiantaria ele fazer o gol, né? Até tem que deixar esse problema pro VAR mesmo. Até narrei no lance, falei assim, faz o gol e deixa o VAR decidir. Mas o lance do gol ao qual o senhor se refere, eu tenho que destacar duas coisas. Primeiro, a bandeira deu impedimento na jogada, né? E ele estava realmente, vendo a imagem assim, o ombro dele estava um pouco à frente e estava impedido. Mas também destaco a grande defesa do Everton, né? Você saiu cara a cara com um dos principais goleiros do Brasil, que não à toa está convocado para a seleção brasileira, né, seu Camilo? Então o Bruno José, apesar de ter perdido o gol, de fato perdeu o gol, mas não valeria a jogada, tá? O Isaac, eu não achei o Isaac bem em campo ontem. Eu acho que o Isaac fez uma atuação aquém também do esperado, mas o Bruninho e o Gênison são peças horrorosas, né? Peças destoantes. E foram mantidos em campo por muito tempo, né? Muito tempo, irritantemente, né? Irritantemente. E apostar em 2-0 para o Palmeiras, não. Aí nós estamos sendo injustos, seu Camilo. Se tivesse que o Palmeiras fazer 2 gols, o Guarani também minimamente 2 gols. Então 2-2 no empate aí para mim, viu? Só na minha opinião. Vamos ouvir o próximo áudio aí do Guilherme Sampaio. Solta a voz e vamos estender o programa, viu, pessoal? Temos muitas mensagens ainda temos o resto da coletiva e mais o Cleitão, então... Hoje teremos um Bugre Online versão estendida. Vocês vão ter que ter paciência para aguentar o Ortiz no ar mais tempo. Solta a voz, Guilherme Sampaio. Rapidamente, outro fato aqui. Vi muita gente em redes sociais, cara, criticando o menino Rafael. Se fosse uma amostragem pequena, eu nem iria trazer, porque é um fato isolado, né? Mas foram muitas pessoas, né? Inclusive eu estava discutindo até agora há pouco aí com 3, 4 pessoas me criticando, dizendo que já deu para esse menino, que ele não joga nada, que ele não tem vontade. Cara, um menino de 17 anos, Ortiz. O Hendrick tem 16, praticamente a mesma idade, foi vendido por 400 milhões. Ele não fez nenhum gol esse ano. É super esperado que o menino dessa idade oscile. Tá aí agora, por que o Guarani não lança o jogador da base? Justamente por isso, que a própria torcida queima.
Você acha, cara, o Luizão, cara, com essa idade, não tinha explodido? Calma, vamos segurar, cara. Não vai surgir outro Amoroso, não vai surgir outro Luizão, Careca, João Paulo, enfim, isso aí já foi. Não é. Você acha que os caras querem que entre o menino de 17 anos e arrebente? Não existe mais isso no futebol, cara. Guilherme, é um perfil já esperado, né? Quantas vezes eu falei aqui, né? A torcida, boa parte, né, da torcida do Guarani é especialista em desvalorizar o patrimônio do clube. Ao fazer isso, eles não estão defendendo a própria opinião, eles estão ali desmerecendo o patrimônio do Guarani, desvalorizando o patrimônio do Guarani, que é o Rafael, né? Veja o caso do Hendrick, que você bem citou aí. O Hendrick já vive uma instabilidade na carreira, já está oscilando, é jogador de base vai oscilar mesmo. Eu nem perco tempo, porque já era algo que eu esperava que acontecesse, né? Eu já falei aqui, nós tivemos esse problema com o Júlio César, nós tivemos esse problema com o Luizão, nós tivemos esse problema com o João Paulo, nós tivemos esse problema com vários jogadores de grande carreira que passaram pelo Guarani e que foram excomungados por parte da torcida do Guarani. Então eu nem me abalo mais com isso não, viu, Guilherme? Só lamento. Lamento porque essas pessoas estão depreciando o patrimônio do próprio Guarani, né? Ao contrário do que fazem os outros times, valorizando seus jogadores de base, a gente vai lá para querer ter razão e vai pisotear em cima desses meninos da base que podem ser a solução de boa parte dos problemas do Guarani, né? Infelizmente, né, Guilherme? Infelizmente, tá? Infelizmente. É por isso que eu sempre digo aqui que eu não eu não dou o relevo decisivo para a opinião de rede social, né? Porque na rede social todo mundo é entendido de tudo, todo mundo sabe de tudo, ninguém mais sabe de nada, só eles sabem, só eles estão certos e dane-se o resto, né? Infelizmente, cara, mas eu não vou bater de frente não vou nadar contra a maré não. Fico com a minha opinião, você também tem a sua, eu sei que concorda bastante comigo, né? Vamos ouvir o segundo trecho da entrevista coletiva do Moisés Moura agora e a gente volta já com mais mensagens e mais Cleitão também, o comentário dele aqui na nossa participação do nosso Bugre Online dessa tarde. Solta a voz aí, Moisés, espero que agora com áudio, sem problemas. Boa noite, Moisés, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o seu sistema defensivo, né, que dos 2 jogos que você estava à frente do Guarani não levou gol, e também se o Alan Santos vai continuar aí, pelo menos nos próximos jogos, no lugar do Castan, ali no sistema defensivo. Em questão da organização defensiva, é algo que realmente eu vejo, porque se pegar as equipes no futebol mundial, a maior porcentagem delas que ganham os títulos, que chegam nas finais, que têm seus objetivos, normalmente tem um sistema defensivo forte, né? E sistema defensivo forte não quer dizer que você joga para trás. Eu acho que uma equipe tem que estar organizada, você tem que ter as dinâmicas para sair, para a transição. Então, tem uns momentos, momento de organização defensiva, organização ofensiva, as transições e também a bola parada. Então, eu não vejo o futebol você se preparando apenas para jogar controlando o jogo, porque quando você quer aumentar o nível, um jogo como esse, você tem que estar bem preparado para sofrer também, para buscar as transições. É o futebol, a gente sabe que é o futebol, eu vejo um futebol um pouquinho mais amplo, a gente se prepara para um jogo e não apenas para uma situação com bola ou sem bola. Moisés, boa noite, Lincoln Oliveira da Rádio Resenha. Hoje o Guarani adotou um estilo de jogo de saída de jogada, desde trás, de transição de trás para o meio, para frente, mesmo com o Palmeiras adiantando as suas linhas. Me explica um pouco essa metodologia que você utilizou para a partida de hoje e se é essa metodologia que você pretende usar durante o Campeonato Brasileiro da Série B. Muito obrigado. Eu vejo futebol como espaço. No final das contas, os sistemas, as dinâmicas, ela busca o quê? Criar espaço para o adversário para a gente explorar e fechar espaço ao adversário. Então, cada adversário ele tem uma característica diferente. O Palmeiras, como característica, eles pressionam muito de trás para frente. Então, a ideia era desbloquear completamente essa primeira pressão do adversário. A gente sabia que ia ter essa pressão. Naturalmente, nós temos jogadores de qualidade e, passando por essa primeira pressão, teriam um espaço muito maior ali nas costas dessa linha ofensiva deles, que é agressiva. A gente sabia que o Zé Rafael ele fica mais centralizado, então automaticamente os espaços entre os nossos extremos, os nossos laterais, poderia ser explorado pelos nossos médios, né, esse espaço que depois
haveria depois de romper essa primeira fase de construção, essa primeira pressão deles. O objetivo era esse, a gente trabalhou isso, né, e depois era um pouquinho mais de felicidade em atacar o espaço, que a gente conseguiu chegar algumas vezes, um pouquinho mais de sorte a gente conseguiria ali fazer 1-0, mas como eu falei, a estratégia a gente monta, ela e mais os atletas que executam, eles que têm inteligência e o resultado é graças a eles. Moisés, boa noite. Você acha que esses aplausos da torcida no fim foram um reconhecimento, né, pelos 2 jogos ou pela boa impressão que o Guarani deixou ao final dessa primeira fase? E complementando, o time ele termina aí na classificação geral em 8º lugar. Como é que vocês fazem as contas agora? O que vocês imaginam? Já conversam, né, pensando aí em Copa do Brasil? Se vocês já decidiram para quem tem que torcer, para quem tem que secar aí ao longo da temporada para receber aí essa classificação via federação? Pois é, a gente pensa o futebol de uma forma que eu trabalho com o objetivo inicial, que é, se eu não ganho o jogo, eu não perco. Então, a questão de Copa do Brasil, eu não penso, porque nós terminamos o jogo agora, o objetivo está na Copa do Brasil, né, questão da condição da classificação. Se eu posso chegar em 7º, eu não quero 8º, se eu posso chegar em 8º, eu não quero 9º. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade. Se eu posso um pouquinho mais, não vou trabalhar na zona de conforto. Então, assim, a gente tem essa forma de pensar. Eu vejo o futebol de uma forma que você precisa entender muito rápido todos os processos, tudo que acontece, tudo que está ao redor. Ele vai muito além das 4 linhas. Né? Então, assim, essa gestão ela é muito importante. As pessoas que estão ao redor, elas ter mais valor. Eu estou falando um pouquinho mais amplo, né, do que realmente acontece, porque no final a gente olha realmente o resultado, né, o que está ali aos olhos do torcedor, mas existem muitas pessoas por trás que fazem esse trabalho junto, né, no dia a dia. A questão da torcida, a gente sabe que, e desde quando eu comecei a jogar futebol como atleta, a gente sabe que a torcida, o reflexo do que vem das arquibancadas é o que a equipe apresenta. Às vezes, eu acredito que às vezes você pode até não ganhar um jogo, né, você pode até perder o jogo, mas se o torcedor percebe que a equipe se doou, correu atrás, buscou o resultado, porque o futebol ele é assim, às vezes você pode jogar bem e perder um jogo, às vezes você joga mal e ganha um jogo, mas a vontade, a determinação, o que tem que ser feito ali, isso aí já não pode deixar. Então a gente trabalha com essa mentalidade que o que vem da arquibancada para cá é o reflexo do que a gente leva para eles, né? Então, futebol sem a torcida não é nada, estádio vazio não tem graça. Então a gente tem que realmente ter a torcida do lado. Eu acho que é a torcida que faz com que o futebol seja apaixonante. Bom, ouvimos aí a entrevista coletiva inteira, né? Esse foi o segundo trecho. Gente, estão tratando o Moisés Moura como técnico efetivo do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. Perguntaram para ele, inclusive, sobre Copa do Brasil. E ele se perde na resposta, né? Bom, se eu posso ser 7º, eu não aceito o 8º. Se eu posso ser 8º, eu não aceito o 9º. O Guarani termina o campeonato na 8ª colocação. Não é verdade. Não é verdade. O Guarani termina o campeonato na 10ª colocação, porque os 8 primeiros serão os 8 avançando para a segunda fase. Né? E o Guarani termina ali na 2ª colocação dos que não se classificaram. Infelizmente, essa é a realidade. O Moisés Moura, me desculpe o Moisés até. Moisés, você tem que ser mais simples nas suas respostas. Você não pode usar esse linguajar técnico para falar com o torcedor. A entrevista coletiva serve para você se comunicar com o torcedor, não com a imprensa. Me desculpe, você tem que ser mais humilde, mais simplório nas suas respostas. Você traz termos muito técnicos, termos que só você e talvez os seus jogadores entendam. Talvez, porque muito jogador pode até não entender as suas orientações usando esse tipo de palavra, esse tipo de argumentação que você usa aí nas suas respostas. Tá? Então, me perdoem, mas não dá para comentar muita coisa. Não dá, sinceramente não dá. Vamos voltar para o WhatsApp aqui, o Eduardo Lacerda. Boa tarde, ontem ao final do jogo a água tinha acabado e começaram a vender garrafa de água de 1,5 litro por R$25. Sem copos mesmo, apenas a garrafa. Nossa, que horror, Eduardo. Que horror. Meu Deus do céu, olha, eu vou conversar com o pessoal da direção do Guarani para tratar desse tema. É inadmissível isso. É inadmissível. Nós temos uma garrafa de água de 1,5 litro sendo vendida por R$25 numa arquibancada de estádio. Que horror, hein? Que horror.
O Eduardo de Oliveira Ortiz, boa tarde. O que me preocupa é não sabermos o valor da cota para a disputa da Série B. Pois é, essa é uma outra situação. Nós ainda não temos uma definição, né? Falta 40 dias aí, pouco menos que isso, 38 dias para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. E nós não temos nenhuma notícia de cota de transmissão, né? Nós temos a especulação lá de que teriam arrecadado metade do valor, vendendo para determinada emissora, e a CBF acenaria com o complemento da cota para que ela fosse igual a do ano passado, Eduardo, mas de concreto nós não temos nada. Isso é extremamente preocupante, né? A Série B do Campeonato Brasileiro está abandonada. Está abandonada nesse momento. Fala aí do Boca. Boa tarde, Ortiz e Bugrinada. Eu entendo que alguns comemorem o empate, mas para mim ficou um gosto amargo. Pois se o Moisés não errasse nas decisões nas trocas, vejo que poderíamos ter saído com uma vitória. E complementando, o Moisés na coletiva me deixou uma impressão de muita empáfia, ou seja, ele é meio metido, sei lá, não curti não. Acabei de dar o recado aqui para ele, né, Edu? Seja mais simples, mais simplório nas suas respostas, né? Em termos muito técnicos, passa realmente uma imagem ruim. Isso vai ajudá-lo no futuro dele até, viu? Vai ajudá-lo no futuro dele. Quanto aos erros, para mim ficou claro. As substituições foram equivocadas, ele muda completamente o conceito de jogo do Guarani. Né, com as substituições, muda completamente. Fala Fabirata, boa tarde Ortiz, concordo com você, as perguntas dos repórteres são de cair o C da bunda. Eu fiquei horrorizado com algumas perguntas aí, viu gente, de verdade, horrorizado. Perguntar para um técnico interino sobre eleição, caraca, né, não é por aí, né. Fala Fausto, ô Marquinhos, boa tarde, o rapaz é interino, vamos ter paciência com ele, a partir do momento que ele foi efetivado técnico, aí sim cobrar, mas eu não estou cobrando ele não, Fausto, eu estou apenas citando aqui as diferenças de atuações do Moisés Moura em Sorocaba contra a Inter de Limeira e do Moisés Moura no Brinco de Ouro contra o Palmeiras, eu achei que foram decisões equivocadas, né? Foram conceitos diferentes de trabalho. Ele trabalhou de uma forma contra a Inter e de outra forma contra o Palmeiras. Mas eu não estou criticando, não. Eu só estou preocupado com a possível efetivação dele. Isso me preocupa. Eu espero não ter que cobrá-lo, porque aí eu não vou para o ponto do a partir do momento em que for efetivado, aí sim cobrar. Tá? Eu espero que ele não seja efetivado, de verdade. Espero mesmo, Fausto. Um abraço, viu? Primeira vez que manda mensagem pra gente, seja sempre bem-vindo. Paulo Bogarim, boa tarde Ortiz e todos os bugrinos. O que frustra muito é a entrada do Nicolas e do Vilela. O time cai muito de produção com esses jogadores. Abraço. Então, são jogadores testados e não aprovados, né, Paulo? Com outras opções ali. Ontem até, o Fernando destacou a boa atuação do Wenderson. Eu concordo com o Fernando. O Wenderson para mim foi bem. Nós tivemos ontem um ouvinte aqui que disse que o Wenderson não dá mais, que tem que ir embora do Guarani e tudo mais no pós-jogo. Discordo veementemente. O Wenderson fez uma boa partida ontem. Agora, o Nicolas Careca a gente já conhece, a gente já sabe o que esperar dele, ou o que não esperar dele, né? O Leandro Vilela, a mesma coisa. O Vilela cometeu 2 faltas no jogo de ontem. Uma falta perigosíssima. Que eu até dizia no lance que ele não fez a falta e tal, mas depois vendo o replay, vendo o jogo, né, o VT do jogo com mais calma, foi falta sim. Então são jogadores que trazem mais do mesmo. Para mim o Moisés Moura ontem foi Moisés Mozart, de verdade. Ele usou muito do que o Mozart defende como conceito, né? Felipe, boa tarde Ortiz, é inacreditável uma parte da torcida achar que o Moisés Moura é o técnico ideal para a disputa da Série B. No segundo tempo ele matou o ataque do Guarani. É inadmissível um time que almeja alguma coisa jogar com Gênison e Careca, com Neilton no banco. Hein? São os meus comentários aqui, viu, Felipe? São os meus comentários. É que infelizmente parte da torcida do Guarani está satisfeita com isso, né? É uma pena, uma grande pena, viu, pessoal? Eu sinceramente, eu não brigo aqui para defender o meu interesse, a minha opinião ou a opinião das pessoas que discordam de mim ou das que concordam comigo. Eu brigo aqui para defender os interesses do Guarani, né? A única coisa que me interessa é ver o Guarani fortalecido, porque nós temos que buscar o acesso nessa temporada. Nós não podemos continuar na Série B ao final dessa temporada. Isso é um risco muito grande para o Guarani. Essa temporada é emblemática para o futebol brasileiro. A partir da próxima temporada muita coisa vai mudar no futebol brasileiro. E nesse momento o Guarani tem que estar no protagonismo do futebol. Se ele não estiver, ele vai pagar o preço disso, né? Então, que esse pessoal pense nisso nessa hora, né? Mais importante do que a minha opinião é o bem do Guarani. Se o Moisés Moura for melhor para o Guarani, eu vou aceitar a decisão que for tomada, mas eu não considero como melhor para o Guarani,
tá bom? Um abraço. Vamos ouvir o comentário então do Cleiton Vendemiato e na volta eu venho com as últimas mensagens para a gente encerrar o nosso Bugre Online, que já está fazendo nesse momento 12 minutos de hora extra. Vamos lá, Cleiton, deu uma novatada hoje no comentário, hein, Cleiton? Solta a voz. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, nesse day after, né, Ortiz, nesse dia seguinte, depois do encerramento da participação do Guarani no Campeonato Paulista de 2023, porque agora a gente vai para uma outra competição, né, Taça Independência é uma outra competição anexa ao Campeonato Paulista, né, e para a gente poder fazer esse resumo dessa partida que encerrou essa trajetória do Guarani, né? Um jogo que foi até interessante, um jogo em que o Guarani conseguiu, em alguns momentos, sobretudo no primeiro tempo, como já falou o Edinho, como já falou também o Fernandão, competir com a equipe do Palmeiras, com o todo poderoso e cantado em prosa e verso ali, time do Palmeiras, né? Mas acho que, acima de tudo, Ortiz, o meu comentário para hoje fica em cima daquilo que a gente pôde ver nessas duas partidas e principalmente sobre esse trabalho curto de 2 jogos, por enquanto, realizado pelo Moisés Moura. E por que que a gente está falando isso? Porque da mesma forma que nós entendemos que o Moisés Moura não deve ser o técnico do Guarani, né? E a gente está aguardando ansiosamente o término do processo eleitoral para poder buscar esse técnico, para poder ver quem é o técnico que vai comandar o Guarani na sequência da temporada. Nós sabemos que é o Moisés Moura, junto com o Benhur Moreira, que vão passar as informações para esse treinador, né? E ontem, o que me deixou não preocupado, mas ressabiado, talvez essa seja a palavra, desconfiado, né? Foi uma ausência do Guarani, sobretudo na segunda etapa, da vontade de vencer, né? Foi um Guarani que sabia das suas limitações, mas competiu num primeiro tempo e, principalmente no segundo tempo, quando começamos a ter o problema dos jogadores que começaram a se desgastar, a gente viu um Guarani que abriu mão da vitória, né? Ou pelo menos que abriu mão de tentar continuar buscando a vitória, como fez na primeira etapa, né, Ortiz? Para mim, o que fica de lição, e a gente já falou várias vezes aqui, é que nós temos um time titular interessante, um time que já vai ter os seus incrementos, como a própria chegada do Bruno Mendes, né, que vem para ser ali o nosso homem de referência no ataque. A gente ainda espera outras peças de reposição, mas para mim ficou muito claro ontem. 2 coisas. Primeiro, que o nosso elenco realmente é curto, e isso nós já estamos falando praticamente desde a montagem desse elenco ainda no final do ano passado, mas mais do que isso, né, Ortiz? A questão de que o elenco é curto, sim, tem as suas carências, sim, mas mesmo com essas carências, nós temos boas peças que estão sendo subutilizadas na equipe do Guarani, e essas peças têm como pivô central a presença do Neilton. Não dá para entender um time que fez 5-0 na Inter de Limeira, com o Neilton entrando e sendo um dos destaques positivos dessa equipe, ficar relegado simplesmente a alguns jogos durante um campeonato em que nós jogamos 12 vezes. Muito pouco utilizado o Neilton. E se antes a gente poderia falar que era porque não havia por parte do Neilton uma preparação física adequada, porque não tinha ali a sua pré-temporada realizada, a gente já está indo para o mês de março. Não justifica. Até porque a gente viu o quanto ele entrou e o quanto ele colaborou na partida contra a Internacional. Então, eu espero, de verdade, que nessa Taça Independência que vai começar ali, provavelmente nessa próxima semana, a gente tenha uma utilização melhor, a gente possa dar mais rodagem, porque o Neilton precisa iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B com o Guarani, sendo um dos seus trunfos principais para poder chegar ao acesso, sendo uma das principais peças do elenco, que foi desde o momento em que foi contratado, mas que ainda não fez isso dentro do campo.
Acho que se a gente puder contar com as peças corretas, né? Se a gente puder fazer alterações que promovam realmente variações para o Guarani, a gente tem uma grande oportunidade de melhorar e de melhorar muito. Não dá para só porque é o Palmeiras, e é isso que me preocupou ontem, de colocar vários volantes no intuito de segurar um 0-0, até porque o Guarani sequer tinha pretensões no campeonato, não precisava fazer isso ontem, né, Ortiz? É isso, a gente ainda vai debater muito durante a semana, Ortiz, vamos falar bastante aí desse prognóstico de Guarani para a sequência aí do Troféu Independência e depois da sua preparação para a Série B, semana decisiva em relação à eleição, tudo isso vai ser recheado nos nossos programas, no Boa Noite Bugrão e nos Bugre Online de toda semana. Grande abraço para você, para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte, meu amigo, valeu! Valeu, Coitão. Comentários que a gente já até abordou aqui, né, em bons momentos do nosso programa, do nosso Bugre Online, né? Então até nem me estendo tanto em rebater, não. Eu sinceramente, eu gostaria já de estar focado no trabalho do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho a Taça Independência boa para análises, observações, agora sim, né? Observar jogadores, saber quem serve, quem não serve, botar a base para jogar, tentar dar rodagem para esses meninos já no elenco profissional. A Taça Independência para o Guarani deve servir para isso. E, paralelamente, já se começar aí o trabalho com a saída de jogadores com o qual o Guarani não quer contar e a chegada de novos jogadores que possam incrementar, principalmente na lateral direita, um primeiro volante, né? Mais um centroavante, já que nós temos aí a iminente saída do Gênison do time, né? Mais um centroavante também, para termos uma alternativa ali ao Bruno Mendes, né? Saber o que o Guarani quer, saber o que o Guarani espera do atual elenco, tá? Eu acho que esse é o momento para a gente começar a pensar nisso já, né? E agora vem o processo eleitoral, como bem observado por você aí, onde a gente vai precisar também ficar bem atento aí ao futuro do Guarani, né? Acho que isso preocupa bastante. Eleição no domingo, né? Taça Independência, nós temos o risco de termos jogo da Taça Independência no domingo e eleição no mesmo dia, hein? Vamos ver o que a gente faz aí, vamos ver como é que fica isso, vamos aguardar esse conselho técnico para saber qual é a fórmula de disputa e quem vai disputar essa Taça Independência, já que com a não classificação do Santos terão que vir 2 times das quartas de final, tá? As 2 melhores campanhas do interior que forem eliminadas nessa quarta de final do Campeonato Paulista descem para disputar a Taça Independência. Então, como eles ainda terão que jogar pelas quartas de final, nós não sabemos quem é que vai disputar, né, a Taça Independência agora, nem a forma de disputa, deve ser divulgado hoje à tarde. Vamos aguardar, né? Pagando as últimas mensagens aqui, o Aguinaldo do Proença, boa tarde, Ortiz, o Nicolas Careca e o Derek deveriam seguir o mesmo caminho do Gênison, sair fora do brinco, são muito fracos. Discordo quanto ao Derek, o Aguinaldo. Discordo quanto ao Derek, tá? O Derek teve problemas de lesão, mas é um jogador interessante. Discordo. Nas outras 2 posições, acredito que sejam jogadores que não devam realmente compor o elenco do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Guilherme Sampaio de volta aqui. Olha a pergunta do repórter. Alan Santos vai continuar no lugar do Castan. Castan pegou 4 jogos e ainda restam 2 a cumprir. Eu responderia, não, meu amigo, ele vai sair. Eu estou em dúvida entre o Amaral ou o Júlio César. Totalmente despreparado. Guilherme, eu até acho que nesse momento, agora que nós vamos para a Taça Independência, né, com o Castan tendo 2 jogos de suspensão, essa suspensão é apenas para o estadual, tá? Não vale para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, se o Guarani avançar para a próxima rodada da Taça Independência, eu usaria o Titi, viu? Eu usaria o Titi nesses jogos. Eu daria oportunidade para o Titi, porque preserva o Lucão na sua real posição, que é a posição de zagueiro pelo lado direito. O Titi entraria ali pelo lado esquerdo, eu daria oportunidade para o Titi, viu? Eu daria oportunidade para o Titi nesses jogos da Taça Independência aí, tá? Mas, cara, nós tivemos perguntas voltadas para um técnico já efetivado nessa coletiva e essa não é a realidade do fato, né? Tá complicada a coisa, viu? Fala, Júnior de Jacareí, hoje vai sem vinheta, Junião. Boa tarde, Ortiz, nota 0 para o Moisés. No segundo tempo o time não jogou, fez trocas erradas, fica no sub-20, tem muito que aprender. Abraços. Um abraço, Júnior. Mais ou menos a minha leitura. Eu acho que ele é importante agora para fazer o bom relato para a nova comissão técnica contratada pelo Guarani.
O trabalho dele e do Benhur Moreira agora é esse, é relatar para quem chegar para comandar o time o que eles encontraram no elenco, as reais características dos jogadores, onde jogador A e jogador B pode render mais, o que o Guarani precisa de complemento para esse elenco, as carências do elenco. Esse é o trabalho que tem que ser feito pelo Moisés Moura de agora em diante, até a chegada da nova comissão técnica. Tenho muito medo, já disse isso e estou ficando chato repetindo toda hora, mas eu preciso dizer, muito medo de uma possível efetivação dele, viu? O Rodrigo, o grande Rodrigo Quinalha, um abraço, amigo. Boa tarde, Ortiz. Precisamos de um técnico mais simplista para a Série B. No segundo tempo, Moisés desconfigurou o time. Bruninho e Gênison foram muito mal. Abraço, Rodrigo. Bom, venha sempre. Sinto falta dos comentários do amigo. Comentários que eu já fiz aqui, né? O time foi um na primeira etapa e outro no segundo tempo, inclusive no conceito tático, né? O Guarani taticamente joga de um jeito no primeiro tempo, taticamente joga de outro jeito no segundo tempo. A saída do Bruno José logicamente prejudicou muito qualquer pretensão do Guarani na partida, mas não é o único fator, né? O erro nas substituições para mim foi claro. O Gênison ser escalado de cara no time para mim foi um erro muito grande. O Bruninho, para mim, inexplicável a presença dele entre os titulares. O Bruninho ocupa exatamente o lugar do Neilton, né, no time. Se eu tiver que comparar nominalmente, tecnicamente, Bruninho e Neilton, para mim toda a vantagem é do Neilton, né, Rodrigo? Eu acho que o Guarani precisa de um técnico que faça o time jogar, né? Que faça o time render, o time produzir aquilo que dele se espera, né? Para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o nosso foco agora tem que estar voltado para isso, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá sem independência, nós vamos rodar o elenco, vamos conhecer jogador, vamos saber quem tem condição ou não de jogar. Mas agora já tem que se pensar na montagem do elenco para a Série B, virar o disco e tratar daquilo que realmente nos interessa, né? Que é brigar pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Valeu, Rodrigo, um grande abraço, viu? E com a mensagem do Rodrigo, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, acho que não, encerramos aqui. Fizemos quase meia hora de hora extra no nosso Bugre Online de hoje, hein? Muito obrigado a todos vocês, uma audiência bem legal, bastante mensagens, muito obrigado mesmo. Vamos passando a régua aqui no nosso Bugre Online, fica o nosso convite para o Boa Noite Bugrão. À noite, às 8 da noite, eu e o Fernando Lovato estaremos aqui falando de Guarani para vocês. Vamos falar de Guarani e Palmeiras, mas quero já virar o disco e começar a projetar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pro pessoal que acompanhou, tá acompanhando aí no YouTube também, né, depois do horário. Fica aí o meu convite, venha pra Rádio Web Planeta Guarani lá no Radiosnet, esse é o nosso mundo. O YouTube aqui pra gente é, por enquanto, brincadeira. Mas o Radiosnet é o nosso mundo sério, tá bom? Vem pra cá, vem curtir a nossa programação 24 horas por dia, tá? Grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente! Avante, avante, meu bugre, com fibra